queridos, dando prosseguimento e agora com mais um momento de aprendizado, vamos ter a honra de receber entre nós Dr. Andrei Moreira. Dr. Andrei Moreira é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em homeopatia, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais desde 2007. Autor de vários livros, entre eles Cura e Autocura, uma visão médico espírita, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, O Mundo dos Bonecos de Papel, O Jardim Secreto, Alto Amor e outras potências, esse em parceria com o espírito Dias da Cruz, e coautor do livro Pílulas de Esperança, O Homem Sadio, uma nova visão, todos publicados pela AME, editora, e à disposição aqui no evento, ali, na livraria da AME. Para proferir a palestra com o tema Alto Amor e outras potências da alma, vamos receber Dr. Andrei Moreira. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que desânimo, bom dia. Agora sim. Eu voto em cancelar a palestra e a gente continua com a alma sonora até meio-dia. Tão bom que estava. Uma alegria estar aqui com vocês, partilhar deste dia, deste momento. Quero agradecer a organização do evento, que aliás é uma organização primorosa, está de parabéns, ensina para nós como organizar um evento. E partilhar com vocês essa temática que nos foi proposta para a manhã de hoje. Nós vamos conversar a respeito do alto amor, que é uma necessidade de todos, que é um movimento de encontro e contato com a realidade mais profunda dos nossos corações. Nós vamos iniciar com uma história narrada por Platão no livro A República, quando o célebre filósofo ateniense nos conta a respeito de uma sociedade que geração após geração nasceu, cresceu e viveu, tendo como habitat uma caverna, fechada por todos os lados, apenas com uma pequena entrada de ar e luz ao fundo. Diz Platão que esta comunidade cresceu e viveu por gerações, aprisionados entre si por cadeias, por correntes e também ao solo, de tal maneira que não podiam nem sequer se virar com facilidade. Não podiam nem olhar para aquilo que estava atrás. E então, como a luz vinha desta abertura que vinha de trás, incidia sobre as pessoas, fazia sombra na parede que ficava ao fundo. E esta comunidade de homens, de mulheres e de crianças olhava e analisava as sombras, acreditando que as sombras fossem reais. Como ouviam os sons que vinham de fora da caverna, achavam que as sombras falavam, que as sombras pensavam, que as sombras emitiam opinião. Até que um dia, um homem, observando que aquelas cadeias o prendiam, fez um grande esforço, se libertou e teve uma atração pela luz. Aquele movimento que leva o homem a querer descobrir sempre mais. Ele percorreu aquele espaço íngreme que levava até a abertura, passou pelo buraco estreito que levava para o lado de fora da caverna, e quando lá chegou, descobriu uma realidade que ele não imaginava. Ele descobriu a natureza real das coisas. Sons, imagens, formas, cores de toda a natureza. Então, naquele momento ele se encantou. E ele percebeu que aquilo que por gerações a sua comunidade percebia como realidade, nada mais era do que as sombras da realidade. As sombras, nós sabemos, elas apresentam contorno, elas não apresentam conteúdo. Elas nos sugerem uma ideia, elas não nos dão a essência de algo. Então aquele homem, quanto mais se encantava, mais desejava percorrer os espaços, a realidade e descobrir. No entanto, quando ele estava no auge da descoberta, no auge do encantamento, algo importante aconteceu. Ele se lembrou daqueles que amava.
Se lembrou daqueles que ficaram dentro da caverna, daqueles que ficaram aprisionados, aqueles que não tinham, aqueles que não sabiam, aqueles que não conheciam. E então, guiado pelo movimento do amor, que pede a partilha, que pede a divisão, ele decidiu retornar. Vocês imaginem que o seu esforço não foi pouco, porque para aquele que já conhece a luz, voltar a se envolver novamente com as trevas é um grande sacrifício. Mas ele olhou a escuridão da caverna, soube que lá dentro estavam aqueles que ele amava e então decidiu entrar. Decidiu enfrentar a renúncia da luz em prol de uma luz maior. Passou e desceu pela caverna, até o espaço aonde estavam aqueles que ele amava. Quando lá chegou, ele descobriu uma comunidade aprisionada, limitada, da mesma maneira que ele a deixara. E então ele começou a dizer das maravilhas da natureza, dos encantos do rio, de tudo aquilo que ele havia percebido. E aqueles homens, aprisionados, ignorantes, limitados, fizeram aquilo que fazem os tolos diante de verdades maiores. Agrediram-no e deixaram-no desfalecidos no solo. Como se aquilo que ele falasse, como se aquilo que ele anunciasse fosse uma loucura. Este é o comportamento da ignorância. Quando algo transcende a nossa capacidade de conhecimento ou de percepção. Há na mitologia grega uma representação muito interessante para isto. É uma figura mitológica chamada Procusta, que era um salteador, um ladrão, que vivia na serra de Eleusis. E ele posteriormente é derrotado por Teseu. Procusta tinha um estranho castigo. Ele pegava suas vítimas, levava-as para sua casa, colocava-as sobre uma cama de ferro. Se as vítimas fossem maiores que a cama, ele cortava um pedaço. Se fossem menores que a cama, ele esticava. Se fosse do exato tamanho da cama, estava salvo. O leito de ferro de Procusta é uma representação simbólica dos padrões de comportamento que nós estabelecemos. Nós todos temos um monte de camas de ferro dentro da gente. Os conceitos sociais, religiosos, políticos, sexuais, emocionais. E o que nós fazemos é pegar as pessoas e as circunstâncias e tentar deitá-las naquela cama. Se elas são maiores, se elas ultrapassam aquilo que nós sabemos e que nós concebemos, nós deletamos, nós excluímos, nós ridicularizamos, nós vulgarizamos. Não é isso que fazem os tolos com as questões espirituais? Ridicularizam porque desconhecem, ironizam porque não dominam. Mas quando as questões são menores do que a nossa capacidade, então nós obrigamos que elas se tornem do tamanho daquilo que nós sabemos, que nós conhecemos. É o que nós fazemos quando nós impomos às pessoas o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir. E elas têm que passar obrigatoriamente a pensar, a sentir e a agir conforme nós concebemos. Senão, não são aceitas, não são acolhidas, não são aplaudidas. Assim, aquela reação daqueles homens dentro da caverna é uma representação simbólica daquilo que nós fazemos dentro de nós, nas defesas psicológicas, nos nossos movimentos de pertencimento, aonde nós ficamos fiéis aos nossos padrões familiares, sociais, e excluímos tudo aquilo que ultrapassa esta realidade. Vejam que interessante. Emmanuel, no livro Libertação, fazendo o prefácio da obra de André Luiz, ele vai nos contar uma história muito semelhante. Ele chamou de a lenda egípcia do peixinho vermelho. Ele vai dizer assim, que existia em uma determinada lagoa uma comunidade de peixes, aprisionada por todos os lados por uma tela que não os permitia sair daquela redondeza. E aqueles peixes viviam como a comunidade dos homens. Um daqueles peixes se autoproclamara rei e legislava sobre aquela comunidade com total domínio e comando. E os outros peixes nadavam a seu redor, como súditos, como servos, que apenas obedecem às ordens de comando.
Muitas pessoas se comportam assim na vida. Precisam nadar ao redor daquelas que a comandem, porque não desenvolve a individualidade para se amar suficientemente ao ponto de chegar às próprias conclusões. Precisa que outro dite as regras. Precisa seguir aquilo que o pai, que a mãe, que a esposa, que o esposo pensa, age ou faz. Porque não é capaz de definir uma autoaceitação, um autoamor suficiente que lhe guie pela sua própria vontade, pelo seu próprio saber, pelo seu próprio raciocínio. Então aqueles peixes representavam a figura daqueles que apenas reagem na vida. E naquela comunidade, diz Emmanuel, a disputa por comida era muito grande. Havia aqueles peixes que chegavam mais rápido ao alimento e haviam aqueles que eram mais franzinos, mais lentos e chegavam com mais vagarosidade. Naturalmente, os que chegavam mais rápido levavam a melhor. Então, diz Emmanuel que um destes peixinhos era mais fraco e franzino que os outros e, portanto, era permanentemente excluído. Ficava sempre de escanteio. Não tinha acesso nem possibilidades como os outros. Aqueles que são ridicularizados e aqueles que sofrem bullying, algo que é muito comum nos dias de hoje, têm duas opções. Ou acatam o bullying e passam a se olhar com o olhar do outro, ou seja, passam a se tratar com a mesma ridicularização e com o mesmo escárnio que o outro lhe endereça, ou usam da sua diferença para afirmar a sua individualidade. Aqueles que acolhem o bullying, falta-lhes o auto-amor, porque colocam a opinião do outro mais importante que a sua própria. Olham-se com um olhar alheio, mas esquecem-se que quando o outro nos olha e fala de nós, não está falando verdadeiramente de nós, está falando de si mesmo, está projetando a sua própria sombra, está lançando o seu próprio lixo em nós e necessita de alguém que a acolha. No momento em que nós acolhemos a imagem que o outro nos oferta e a tomamos como nossa, nós transformamos a experiência do outro na nossa própria e abdicamos da nossa individualidade. Então não importa o que o outro pensa de você, não importa o que o outro fala de você, isto são apenas sinais, balizas que podem te orientar em alguma percepção a respeito de si mesmo. Mas aquilo que verdadeiramente te define não é o que o outro pensa, é o que você pensa a seu próprio respeito. Mas se você não pensa nada e deixa que o pensamento do outro seja tudo, então, faltando-lhe o auto-amor e faltando-lhe a individualidade, te guiará o pensamento alheio. Diz Emmanuel que aquele peixinho escolheu a segunda opção. Como ele tinha tempo livre e não acolheu o bullying dos outros, ele começou a utilizar das suas habilidades, nadava por toda parte e descobriu que aquela tela que envolvia a lagoa tinha uns pontos mais fortes e outros mais frágeis. Exatamente em um daqueles pontos mais frágeis saía um riacho que levava não se sabe para onde. Então aquele peixinho fez um esforço, passou pelo buraco estreito e alcançou o riacho. Quando alcançou o riacho, foi tomado por novas percepções. A cor da água era diferente, a densidade, a luminosidade, a flora e a fauna ao seu redor eram novas. E, sobretudo, aquele riacho tinha um fluxo que levava-o para a frente. Ele seguiu sem poder resistir e alcançou o rio. Quando chegou no rio, se encantou, porque tudo que viu e percebeu era muito além de tudo aquilo que ele sempre imaginara. Então ele percebeu que aquele rio tinha uma força descomunal, levava-o para avante, quer ele aceitasse ou não. É que a força do fluxo do progresso, diz o Livro dos Espíritos, é inexorável, não pode ser detida. Mesmo que o homem se oponha ao fluxo do progresso, o progresso é uma força que arrasta o homem para a frente. Não progredir não é uma opção verdadeira. O que nós escolhemos é se resistimos ao progresso ou se trabalhamos a favor dele. Porque tudo muda o tempo todo, e mudando tudo, o progresso se estabelece. Então aquele peixinho se deixou arrastar pelo fluxo e foi levado.
até que aquele rio alcançou o mar. Emmanuel diz o seguinte: quando o rio alcançou o mar, aquele homem, se quisesse, poderia ali viver tranquilo e satisfeito toda a sua vida. Aquele homem não, aquele peixe. Poderia ali viver, é porque é uma metáfora do homem, tranquilo e satisfeito ali, se desejasse. Porque encontrou um coral aonde ele vivia maravilhas. Uma vida tranquila, uma vida bela e uma vida serena. Mas, tão logo ele entrou nesse estado de êxtase, o mesmo fenômeno psicológico se apoderou dele. Ele se lembrou daqueles que amava. Aqueles que ficaram dentro da lagoa. E então ele decidiu voltar. É da natureza do homem a partilha. Só os egoístas seguem avante sem partilhar. E exatamente por seguir sem partilhar, não crescem verdadeiramente, mas rodam em círculos em torno de si mesmos. Aqueles que verdadeiramente amam, não guardam para si aquilo que conquistam, não temem a disputa, não temem concorrência, não temem que o outro conheça, saiba, domine, porque a alegria do que ama é dividir o que é descoberto, é partilhar, é semear, é permitir que o outro também sinta aquilo que ele alcançou. E na medida em que partilha, na medida em que divide, se torna mais e melhor. Quanto mais troca, mais cresce. Então aquele peixinho começou a nadar contra a corrente. O fluxo do rio tentava levar-lhe, mas ele nadava contra a correnteza. Mas este nadar contra a correnteza não é nadar contra o fluxo da vida, é nadar a favor do fluxo da vida. Assim fazem os espíritos superiores. Diz o livro dos Espíritos, apresentando-nos a escala espírita, que existem e coexistem na Terra diversas naturezas de espírito, desde o mais inferior até o mais superior. E o que acontece é que estes que estão mais avançados no progresso, olham para aqueles que amam e que se encontram na retaguarda e renunciam aos seus espaços paradisíacos para que possam retornar e partilhar. E o fazem por amor. Nós vivenciamos uma cena muito interessante na casa em que fazíamos parte, em Belo Horizonte. A casa ainda estava nos seus alicerces. E então, apenas era um espaço de chão batido, e acabara de subir a alvenaria sem estar ainda nos rebocos. E naquela época as reuniões públicas eram muito simples. As pessoas se reuniam, assistiam uma preleção sobre o Evangelho, e ao final acontecia algo que era inusitado. Um mentor se incorporava em um dos médiuns e transmitia uma comunicação. Porque estava na época ainda da casa se fortalecer nos seus alicerces. Então os espíritos se faziam presentes para que fossem conhecidos e as bases pudessem ser dadas. Naquele dia, algo inusitado aconteceu. Um jovem veio à casa pela primeira vez. Ele nada conhecia de espiritismo, mas uma amiga estava frequentando a casa e ele observara que ela transformara a vida. Ela que antes era muito angustiada, agora estava calma. Ela que antes era muito brava, agora estava serena. Ela que antes era maledicente, agora estava comedida no falar. Ela que antes era muito dada a uma agitação, agora buscava a calmaria. Então ele se perguntou: o que estará transformando a vida da minha amiga? E sem dizer nada a ela, apenas lhe pediu que pudesse acompanhá-la naquela noite àquele lugar aonde ela ia. Ela acolheu e levou-o junto com ela. Ninguém a conhecia naquela casa. Eles se sentaram na última fileira e assistiram à reunião. Ao final da reunião, o mesmo fenômeno aconteceu. O mentor espiritual se apresentou, mas ao invés de se dirigir à comunidade e dar uma mensagem para todos, ele levantou o médium, se dirigiu até aquele jovem e chamou-o pelo nome. Ele estremeceu, porque ninguém ali lhe conhecia, mas aquele espírito lhe chamava pelo nome pessoal. E o espírito lhe disse: fulano, você vem a esta casa hoje julgando vir trazido pela sua curiosidade, para ver aquilo que transforma a vida da sua amiga.
E nessa hora ele já não estava mais estremecido, ele já estava congelado de medo. Porque não só o Espírito conhecia o nome dele, mas sabia da sua vida e da sua história. E as pessoas têm uma fantasia interessante a respeito dos Espíritos. Acha que os Espíritos são dedo duro. Acha que os Espíritos são fofoqueiros do além. Então ele pensou, se ele conhece meu nome, se ele conhece a minha história, ele deve saber tudo a meu respeito. E então logo começou a temer. Mas o Espírito lhe disse, meu filho, você vem a esta casa hoje, julgando vir trazido pela sua curiosidade. No entanto, lhe digo que você não vem por vontade própria. Você ainda não se lembra, mas nós somos corações ligados no século. E o meu coração, particularmente, se liga ao teu como de um pai a um filho. E eu, há 400 anos, espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos reencarnados nas terras da Inglaterra, quando vivemos como pai e filho, e naquele tempo você deliberou afastar-se do bem. Desde então, eu venho renunciando para estar ao teu lado, para te lembrar que o bem não é uma opção, é lei universal. Nestes últimos 400 anos, você veio colhendo o fruto amargo do seu desvio. Mas agora eu te digo, é chegado o tempo da tua transformação. Você não vem trazido pela sua curiosidade, você vem convocado pela vida para a tua renovação moral. Porque você ainda não sabe, mas tem tarefa definida nesta casa. E assim sendo, eu te afianço a minha proteção e a minha inspiração. Seja bem-vindo em nome de Jesus para a tua transformação moral. E assim dizendo, desincorporou, deixando o jovem estupefato diante daquela circunstância. Porque não só aquele espírito lhe falava com autoridade, mas a sua vibração amorosa tocava o seu coração. Assim são os espíritos superiores. Renunciam por anos para estar ao lado daqueles que amam, para partilhar aquilo que descobriram, para que aqueles que ainda não progrediram possam chegar a estar aonde eles já estão. Então aquele peixinho começou a nadar contra a corrente, fazendo este movimento de amor que fazem os espíritos superiores. Quando chegou na tela, já não tinha mais dificuldade nenhuma para passar por aquele buraco estreito. Já conhecia, já sabia, e agora era um peixinho musculoso, passou facilmente pelo buraco estreito. Quando chegou do lado de dentro, encontrou aquela comunidade do mesmo jeito. E Emmanuel diz que aqueles peixinhos eram gordos e pachorrentos. O que significa isso? Nesta linguagem de Emmanuel, estavam acomodados, eram peixes fisiológicos, comiam, bebiam e dormiam. Se é que peixe bebe, né? Comiam e dormiam. Eram peixes fisiológicos, como são os homens fisiológicos, que apenas reagem à vida sem viver verdadeiramente. Porque para viver é preciso ter ideias, é preciso ter visão. Para reagir é só ficar parado esperando a vida levar. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Só serve para o comercial do Zeca Pagodinho. Na vida prática, simplesmente deixar a vida levar, a vida leva eu, significa não ter visão. E o que acontece com um barco que singra no mar sem bússola? Ele roda em círculos, porque não tendo aquilo que lhe aponta um norte, não chega a lugar algum. É preciso ter visão, é preciso ter metas, é preciso ter sonhos. Aqueles que não sonham estão mortos na alma. Aqueles que apenas vivem reagindo às coisas da vida, sem estabelecer metas a conquistar, sonhos a realizar, não movimentam o que de melhor tem em si. Apenas esperam que a vida faça por si mesmo. E a consequência é que a vida não muda. A vida vai levando. Então, quando ele entrou, logo procurou o rei e contou-lhe das maravilhas do riacho, dos encantos do rio, das belezas do mar. O rei, vendo nisso uma oportunidade de aparecer junto dos outros, convocou todos os seus súditos e deixou que ele falasse. Porque são assim, geralmente, aquelas pseudo-autoridades. Querem brilhar com as conquistas alheias. Querem ganhar em cima
daquilo que é conquista do outro. Então, o peixe narrou tudo aquilo que havia visto, ouvido e descoberto. E aqueles peixes se maravilharam, e eles lhe perguntaram: como podemos também nós descobrir tudo isso? Nós também queremos ver e ouvir estas maravilhas. E então, aquele peixinho, o mirradinho de todos, lhes disse: é muito simples, é preciso apenas que vocês façam um regime e percam peso, para que passem pelo buraco estreito e possam descobrir tudo isso. Então, na hora que ele disse isso, um segundo fenômeno psicológico universal aconteceu. Bastou ouvir a expressão perder peso, que os peixes entraram em terror coletivo. Parece que o regime assusta até mesmo os peixes. É que regime significa esforço, sacrifício. E a grande maioria das pessoas quer conquistar sem sacrificar-se, quer possuir sem lutar, quer ter sem fazer o esforço para alcançar. Basta ver uma parte das pessoas que frequentam a casa espírita. Se contentam em receber o passe, tomar a água fluidificada e ouvir a palestra. E ouvem a palestra pensando: será que essa palestra vai acabar logo? Que horas que será que ela acaba? O que será que eu vou fazer na hora que eu sair daqui? Será que esse almoço chega? É aquela crise de ansiedade que a pessoa está com o corpo presente, mas a alma ausente. Quer ser beneficiada sem fazer esforço. Não compra um livro, não lê uma página edificante, não faz um esforço para estudar e saber por si mesmo. Consequentemente, não avança, porque o conhecimento não vem de assistir palestra. O conhecimento e o aprendizado vem quando a gente se dedica pessoalmente a aprender, quando a gente se dedica a se debruçar sobre o conhecimento para ser adquirido. Então, conhecimento pode vir. Conhecimento é 1% de inspiração e 99% de transpiração, de esforço, de sacrifício. Então, aqueles peixinhos continuaram acomodados na lagoa das suas vidas. E afinal, o que isso tem a ver com alto amor? Quando os espíritos se anunciaram através das mesas girantes, Hippolyte Léon Denisard Rivail logo viu naqueles fenômenos algo muito mais do que um passatempo. Enquanto todos tratavam algo como passatempo, ele tomou a sério o estudo daquele fenômeno. E pela primeira vez na história da humanidade, não foi o homem quem explicou o fenômeno, foi o fenômeno quem explicou-se a si mesmo. E então os espíritos se apresentaram e disseram ao homem que nós não somos corpos que temos espírito, somos espíritos que estamos no corpo. E essa mudança de perspectiva muda todo o panorama da vida. E então eles diziam: o homem tem um grande vazio interior, um grande sentimento de falta, está aprisionado nas suas correntes internas, vive os limites da sua lagoa pessoal, vive movido pelo vazio, esvaziando-se, como muito bem disse o Rossandro ontem à noite, a respeito dos efeitos da mídia, das redes sociais nos dias modernos. O homem vive em função do vazio, ao invés de olhar para aquilo que está cheio, ao invés de viver com aquilo que é conteúdo. E então, dizem os espíritos, o homem tenta preencher o seu vazio conquistando algo que venha de fora, mas aquilo que está de fora não pode lhe preencher, porque aquilo que está de fora é objeto do desejo. E o homem pensa que quanto mais satisfizer o desejo, mais feliz será. Então, se eu utilizar dos meus recursos para dar vazão aos meus desejos, então eu serei feliz. Se eu gozar a vida no máximo que ela tiver para oferecer, então eu serei feliz. Muitos jovens dizem assim: eu vou curtir a vida. E curtir a vida significa balada, significa sexo sem regras e sem limites, significa prazeres sem nenhum limite. Ora, isto não é felicidade. Isto são as pulsões e satisfações do desejo. Mas, quando nós vivemos escravos do desejo, nós não nos satisfazemos, nós nos esvaziamos. O Espírito Dias da Cruz, certo dia,
me disse algo que a mim fez muito sentido, que eu compartilho com vocês. Ele disse assim: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser sempre horizonte e nunca ser alcançado. Haverá sempre um horizonte novo no panorama da visão do homem. Isto significa, o homem estará sempre insatisfeito buscando um horizonte novo. Então ele dizia, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Quando o homem satisfaz um desejo, abre espaço na alma para um desejo ainda maior. Porque a natureza do desejo é a natureza do vazio. E quanto mais deseja, mais vive em função do seu vazio interior. É por isso que as pessoas, quanto mais têm, mais querem ter. Nunca estão satisfeitas, porque aquilo que vem de fora não pode satisfazer o homem. Assim, não é o carro, não é a casa, não é a roupa, não é nem mesmo o relacionamento com esta ou aquela pessoa que nos satisfará. Bem diz o benfeitor, aquilo que faz falta ao homem não é aquilo que não tem, é aquilo que retém. É aquilo que é realidade dentro de si, mas não se torna manifesto. Vive dentro do homem, mas o homem não reconhece. Está em sua natureza, mas não se torna expresso. É a natureza do amor. Porque o amor não é algo que se busque fora. O amor é a própria estrutura do homem. Vibra nas suas entranhas como o diamante oculto no seio da terra. Mas da mesma forma que nós temos que cavar a terra para encontrar o diamante, nós também precisamos cavar as camadas do ego para encontrar o seio diamantífero do amor que está dentro de nós. A ferramenta que nós utilizamos para cavar esse universo interior chama-se auto-amor. Auto-amor não é viver de prazeres e de satisfações. Tem pessoas que pensam que se amar é se dar alegrias, é se dar satisfações, como se simplesmente viver a pulsão das satisfações fosse auto-amor. Não. Sem sombra de dúvida, se amar, se gostar, se respeitar, se valorizar e se dar momentos e instantes de alegria, de prazer, de humor e de satisfação é algo essencial na vida de um ser humano. Aquele que não vive isso entra em uma grande amargura interior. Porém, isso não representa o auto-amor total. Auto-amor é um mergulho profundo em você, para reconhecer que você é um filho do amor. E como um filho do amor, merece apenas o melhor. Você é o fruto do amor dos seus pais. E o amor dos seus pais merece o máximo respeito. Você é um filho de Deus. E o filho de Deus é um projeto, um sonho de amor do Criador. Dizem os benfeitores que quando Deus olha para a criatura humana, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Então, quando Deus olha para o ser humano, vê o seu projeto de amor sendo realizado. E sabe que este projeto é questão de tempo. Porque nenhum projeto de amor do Pai se perde. Que diferença faz quando nós nos olhamos com o olhar de amor do Criador? Quando nós concebemos que para nós, Deus não tem nenhum olhar de crítica, não tem nenhum olhar de condenação, não tem nenhum olhar de julgamento. Deus nos ama com um amor incondicional. E, portanto, cada um de nós é a expressão deste sonho de amor incondicional do Pai. Podemos escolher caminhos, mas não podemos eleger destinos. Os nossos caminhos são fruto do nosso livre-arbítrio, mas o nosso destino já está traçado pelo Criador desde sempre. Cada um de nós será um espírito realizado no amor de Deus, mais dia, menos dia. Ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir isto.
Podemos adiar. Podemos rodar em círculo, repetindo experiências, mas não podemos impedir que a obra de amor de Deus se manifeste em nós. Então faz uma grande diferença quando nós nos libertamos das cadeias da nossa prisão interior, deixamos de olhar apenas as sombras da realidade para olhar para a luz e reconhecer a liberdade verdadeira que nós temos. A nossa liberdade não é de contrariar a lei. A nossa liberdade é de escolher dentro da lei. O problema é que a grande maioria de nós não olha Deus como pai. Olha Deus como se fosse um mordomo. Diz o que quer, como quer, na hora que quer e da forma que quer. E se Deus não dá exatamente da forma que nós queremos, então nós brigamos com Ele. Paramos de frequentar o templo religioso, como se ir ao templo religioso fosse um favor que nós fazemos a Deus. Deixamos de participar das obras de caridade, como se participar das obras de caridade fosse algo que nós fizéssemos para Deus. Aí é um problema sério, porque Deus deprime, não consegue nem continuar regendo o universo. De tanta depressão, porque aquela formiguinha resolveu se rebelar contra ele. Isso é apenas birra. Vocês já viram birra de criança pequena no supermercado? Você vai com seu filho no supermercado, entra, e o que tem nas gôndolas do supermercado, aquelas que ficam junto do caixa? Tudo que você gosta e nada do que você precisa, não é assim? Eu não tenho dúvida que as gôndolas do supermercado foram criadas pelo umbral. Lá só tem tentação. Mas o umbral, não satisfeito em criar as gôndolas, criou um corredor de guloseima. É ou não é? Aí você entra com a sua criança e ela vê o primeiro chips das centenas que tem lá. O que ela fala? Eu quero. Aí você olha para ela, você que cuida dela, você que é responsável por ela, olha para as necessidades dela e diz para ela, não, agora isto não é adequado. Está na hora do almoço e você vai comer o seu almoço em casa, não é hora disso. Aí ela, muito bem educada por você, responde assim, ok papai, ok mamãe, seja feita a sua vontade. Não é assim? Não. A criança acha que você é surdo. Então ela repete mais alto. Mas eu quero. Aí você responde de novo, não. Aí a criança conclui, o problema do papai é neurológico. Ele não é capaz de compreender que eu quero. Por que a criança faz isso? Porque desde pequena, ela chorava, alguém pegava no colo. Ela tinha fome, alguém dava de comer. Ela tinha dor de barriga, alguém fazia uma massaginha, botava uma fuxicória na boca dela, cuidava dela. Ela estava com medo, alguém ninava. Ela acordava de noite, alguém corria. Ela não fazia nada e sorria e alguém se debruçava em cima dela, todo derretido. Então a criança aprendeu que bastava ela precisar de algo que era entendido como necessidade. E à medida que ela cresce, ela vai tendo que desenvolver autonomia. Mas a autonomia só vem quando os pais aprendem a frustrar a criança e colocar limites nela. E mostrar para ela que não é a vontade dela que regula, e sim aquilo que ela precisa. E quem sabe o que ela precisa? Os pais. Mas os pais de hoje têm muita dificuldade de fazer isso. O que são as duas coisas que os pais fazem naquele momento que a criança dá birra? Tem duas coisas fantásticas que os pais fazem. Quais são? É uma pergunta. Para os encarnados. O que os pais fazem? Eles dão. Então essa é a primeira coisa fantástica. Na hora que dá, perdeu para sempre, mané. Ele descobre que quem tem poder é ele. Basta ele querer que você vai dar. E qual é a segunda coisa fantástica que os pais fazem? Não, bater está valendo. Só a Xuxa que é contra. O que os pais fazem naquele momento que é... Falar nisso, deixa eu fazer uma estatística aqui. Quem tomou uma palmada dos pais e da mãe, levanta a mão, para eu saber. Fora eu. Agora abaixa.
Quem deu errado na vida, levanta a mão. Agora, quantos vocês conhecem que os pais trataram com dó e deu errado na vida? Então é simples essa questão. Então qual é a segunda coisa que os pais fazem que, naquele momento, fantástica? Eles negociam com a criança. Porque diz a psicologia que você tem que explicar tudo para a criança. E eu vou fazer melhor que o papai fez. O papai não me explicou nada, agora eu vou explicar tudo para o meu filho. Gente, negociação com criança é negociação com terrorista. Você já perdeu no começo da negociação. Porque na hora que você começa a negociar, a criança sabe que ou ela tem que concordar, ou ela tem que aceitar, ou ela tem que entender. Em qualquer uma das três opções, quem é que tem poder? Ela. Então, qualquer coisa certa a fazer naquele momento. Eu quero, não. Mas eu quero, não. Mas eu quero, não. Por que não? Porque eu sou o seu pai e a sua mãe e eu sei o que é melhor para você. Estou te dizendo que neste momento, não. Você simplesmente me respeite. Mais tarde, se eu estiver de bom humor, eu te explico. Significa, a autoridade aqui sou eu. Eu sei o que é melhor para você e eu cuido de você. E exatamente porque eu cuido de você, eu digo para você agora, não. O que a criança aprende com isso? Que ela é frustrada e que, portanto, ela tem limites. E ela aprende que ela é amada. Com isso, ela sente o amor dos pais. Mesmo que ela fique brava. Por que eu estou usando este exemplo? Porque na vida nós fazemos o mesmo com o Criador. Nós damos birra dizendo para Ele, Senhor, eu quero. Aí Ele diz, não, meu filho. Aí você diz, Deus deve estar surdo. Senhor, eu disse que eu quero. Aí Ele disse, não, meu filho. Aí você insiste. O que diz o livro dos Espíritos? Quando nós insistimos por uma prova, os Espíritos terminam por autorizá-la, para que no fracasso nós tomemos consciência dos nossos limites. Quantas pessoas insistem para ter um relacionamento com alguém, às vezes destruindo o relacionamento alheio, insistem tanto que conseguem, para descobrir que o novo relacionamento que teve foi a sua desgraça moral, foi a sua queda, foi o caminho para uma grande infelicidade. Então o processo do alto amor é muito mais do que nós nos darmos prazeres na vida. O processo do alto amor é aprender a olhar para as nossas necessidades. E as nossas necessidades, muito frequentemente, são muito diferentes dos nossos desejos, das nossas vontades. Necessidade é da alma, desejo é do ego. Necessidade move-nos de dentro, do ego move-nos da superfície. E tem uma regrinha fácil para você perceber se uma coisa é necessidade ou ela é desejo. A necessidade é serena. Ela vem do coração e ela se mostra em paz. Ela se mostra sem tumulto. Ela se mostra sem angústia. O desejo vem angustiado, vem urgente, vem como um vulcão. Tem que ser feito agora. Tem que ser falado agora. Tem que ser buscado agora. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. Isso não é a voz da alma falando. É a voz do ego, da superfície. Consequentemente, o que acontece? Vai para o caminho daquilo que é superficial, não para o caminho daquilo que é profundo e verdadeiro. Então, o movimento do alto amor é quando nós olhamos para aquilo que nós precisamos. Maria Dolores, poetisa baiana, soube muito bem falar sobre isso numa linda poesia que ela escreveu e que está no livro Antologia da Espiritualidade, disponível na internet para download gratuito. E ela diz mais ou menos assim, se já não me esqueci. Ela diz, agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que peço através da oração. Muitas das coisas que te peço, entre lamentação, choro e barulho, são mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Tantas vezes peço-te coisas, desejando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagem contra mim.
De outras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensina a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, e sempre que eu te peças o que não devas. Não me atenda, Senhor. É a voz da poetisa baiana dizendo: tu sabes, Senhor, eu nada sei. Só quero saber como tu sabes. Só quero querer como tu queres. Só quero permitir que a minha vontade se guie pela tua vontade, pelo teu direcionamento, pela tua força. Foram isso que fizeram todos os apóstolos, quando aprenderam pouco a pouco a desenvolver o olhar de amor e o olhar de virtude. Vocês já pararam para perceber que os apóstolos eram pessoas comuns, humanas, luz e sombra, erro e acerto, beleza e feiura? Pedro, por exemplo, era um pescador, não sabia nada da vida espiritual. No entanto, Jesus manda ele voltar e pescar novamente. Ele tinha trabalhado um dia inteirinho, nada tinha conseguido, mas Jesus tinha tamanha autoridade moral que Pedro diz para ele: sob a tua palavra lançarei novamente a rede. E ele volta e lança a rede, e colhe tanto peixe que ele precisa chamar um outro barco para ajudar, e ambos ameaçam naufragar. Tamanha a quantidade de peixes que é colhida. É que quando nós voltamos para o mar das nossas vidas e lançamos a rede nos princípios do Evangelho, na ternura, na concórdia, na bondade, na benevolência, no perdão, na amorosidade, os frutos são tão intensos que eles não podem ficar só conosco. É preciso chamar outros que partilhem, e então outros barcos também se enchem dos frutos daquilo que colhemos. Quando ele chegou na praia, Jesus virou para ele e disse assim: Pedro, agora vem e segue-me tu, e eu te farei pescador de homens, pescador de almas. O que Pedro entendia sobre isso? Absolutamente nada. Mas ele segue Jesus. E como que ele segue Jesus? Segue com a sua humanidade, com a sua luz e sombra, com a sua beleza e feiura. Quando vê Jesus andando sobre as águas, ele duvida. Ah, não é Senhor não. Se é tu mesmo, manda que eu vá até ti. E Jesus fala com ele: vem, Pedro, que eu faço, você também pode fazer. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, olhando para os olhos de Jesus. Assim como nós também caminhamos sobre as águas das tormentas da vida, quando mantemos o olho firme na fé. Mas, diz o Evangelho, que Pedro começa a prestar atenção no vento forte e nas ondas bravias. Então, naquele momento, ele começa a naufragar. Quando nós tiramos os olhos da fé e olhamos para as ameaças da vida, então começamos a naufragar. Não tem ameaça que seja suficiente contra a força de uma grande fé. Naquele momento, Jesus está com as mãos estendidas para trazer-lhe de volta à superfície. E Pedro segue humano aprendendo com Jesus. Quando Jesus pergunta para ele: que dizem os homens que sou? Ele diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus o diz: muito bem, Pedro, bem-aventurado és, porque não foste nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas o Espírito do Senhor. Aí Pedro se infla, cheio de orgulho e de alegria. Foi instrumento da luz, foi instrumento do Senhor. Logo na sequência, Jesus começa a falar das dores que haveriam de vir no sermão profético. Pedro então olha para dentro dele, não encontra nenhum sacrifício em si mesmo e diz para Jesus, cheio de dó: ah, Senhor, apieda-te de ti. Ora, a dó é um movimento de indignidade. Quem olha com dó para o outro, tira a dignidade do outro. Quando ele fez isso com Jesus, ele tirou toda a dignidade de Jesus. O que Jesus fez? Reagiu na mesma hora: afasta-te de mim, Satanás. Como dizer para ele: neste momento você foi instrumento das trevas. Então vocês vejam Pedro humano, sai da luz para as trevas no mesmo momento. Por quê? Porque é o íntimo dele que o guia. Jesus é preso, Pedro se enche de cólera, pega a espada do centurião e arranca a orelha dele, numa espadada. E então Jesus faz a primeira cirurgia plástica da história.
pega a orelha do centurião e recompõe, transformando a vida daquele centurião para sempre. E diz a Pedro o enunciado da lei de causa e efeito. Cuidado, Pedro, aquele que pela espada fere, pela espada será ferida. A nossa não é a arma da violência, a nossa arma é a da brandura, é a da paz, é a do testemunho, é a do exemplo. E então Jesus é levado sob os golpes do chicote. Tamanha violência faz Pedro encher-se de medo. Pedro, humano, é questionado por 3 vezes se era um seguidor de Jesus. Por 3 vezes ele diz, não. Naquele momento o galo canta. E ele então se lembra que Jesus disse que por 3 vezes o trairia antes que o galo cantasse. Naquele instante, diz o benfeitor Humberto de Campos, que Jesus passa ao longe, sob os golpes dos centuriões. O olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. E naquele olhar de Jesus, a mesma postura do pai da parábola do filho pródigo. Nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhuma anunciação das faltas alheias. Apenas um olhar de amor infinito dizendo, você é filho da luz. Você é um sonho de amor do Criador. Levanta-te, Pedro, porque tu és pedra e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Naquele momento, Jesus evoca o alto amor de Pedro, dizendo para ele, não fique limitado, porque o teu destino é o infinito. O teu destino é a ausência de limites. Você é pedra e eu conto contigo para o comando da minha igreja. O que Pedro faz? Levanta da sua queda momentânea, encara o seu medo, encara a sua ira e vai ser o seguidor de Jesus, o dirigente da casa do caminho. Cheio de humanidade, luz e sombra, beleza e feiura, aprendendo a desenvolver o alto amor, aprendendo a se olhar com o olhar de amor do Criador. E diz o Atos dos Apóstolos, que Pedro fez uma transformação tão grande, que bastava que ele e Paulo passassem, e as sombras deles eram capazes de curar. Porque deles emanava o magnetismo do Cristo. Porque ele não se perdeu em lamentações. Porque ele não se perdeu em culpas. Porque ele não se perdeu em remorsos destrutivos. Porque ele não perdeu tempo com a chibata maltratando as suas costas. Ele olhou para a sua potencialidade. E olhando para a sua potencialidade, ele disse para si mesmo, eu sou luz. Eu sou um filho de Deus. E baseado nisso, ele evocou a sua grandeza. Ele despertou pouco a pouco as sementes do Criador que estavam nele. E elas floresceram. Alto amor, portanto, é decisão. É postura. É um olhar que nós lançamos para nós mesmos, permitindo crescer na direção do infinito. É isso que desperta as outras potencialidades divinas e nos faz caminhar na direção daquilo que é um sonho de amor do Pai. E se nós somos um sonho de amor de Deus, se nós somos representantes do Criador, se Ele olha para nós confiando na nossa potencialidade, quem somos nós para descrer? Quem somos nós para diminuir aquilo que a grandeza divina fez? Aquilo que Ele plantou no coração de cada um de nós. Estamos destinados a um melhor. E o melhor é um destino fatal. Não podemos escolher destino. Só podemos escolher caminho. E este caminho pode ser mais longo ou mais rápido, mais alegre ou mais triste, conforme nós utilizemos do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher aqui e agora aquilo que nos compete. Está claro isso? Muito bem. Eu vou pegar os minutos finais da minha palestra para apresentar para vocês um projeto que me é muito caro ao coração. Coloca para mim a apresentação, por favor. Este projeto é uma ONG de Mato Grosso, de Campo Grande, intitulada Fraternidade Sem Fronteiras. E a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que se ocupa de dar atenção às crianças órfãs das aldeias de Moçambique, no sul da África, na África subsaariana. Uma região muito pobre. O Wagner Moura
é um líder espírita de Campo Grande, que tem um trabalho muito bonito e que durante 6 anos sentiu um chamado na alma para servir na África. E aquele chamado era da alma, era sereno, era calmo, mas como todos os movimentos da alma, era insistente. E um dia ele deu ouvidos para aquele chamado, botou uma mochila nas costas e foi para Moçambique, o país de colonização portuguesa, para saber o que ele podia fazer. Quando chegou lá, tudo o levou até as aldeias. E ele descobriu realidades como esta daqui. Não é o vídeo não, é a apresentação. Quando ele foi para o interior das aldeias, aonde tem a maior falta, é como se fosse a nossa roça, sem recursos nenhum. E chegando lá, ele descobriu uma realidade muito, muito dura. Então ele descobriu realidades como essa. As casas são casas de pau a pique, e as crianças órfãs, próximo, por favor, moram sozinhas dentro destas casas, aonde não tem nada, absolutamente nada dentro, apenas uma palha no chão e um fogareiro com uma panela vazia, na grande maioria das vezes. Próximo. A água não é potável, mesmo assim eles bebem, vem de poços profundos, é barrosa e salobra, e eles bebem sem filtrá-la. Então, porque não tem acesso a filtros lá. Então, tem muitas doenças em decorrência disso. A alimentação vem apenas de uma fonte alimentar. Ou é a mandioca ou é um milho. E o que eles fazem é o seguinte, eles pegam milho, socam o milho, fazem uma massa chamada chima, que põe água e sal, semelhante ao nosso angu mineiro. Fica uma massa branca, dura, sem gosto, que eles comem puro, quando tem com molhos de ervas do campo. Embora nós tenhamos visto muitas pessoas não terem nem chima para comer e comer apenas folha de mandioca cozida, como única alimentação. Próximo. Mais um. Olha o cachorrinho para vocês verem. O estado de desnutrição. Próximo, por favor. Esta escola. Mas eu brinco que esta não é uma escola normal. Esta é escola particular, se existisse. Porque a escola pública é essa aqui, ó. Próximo. As crianças são educadas à sombra de uma árvore. As crianças ficam nas sombras das árvores. Não dá para ver por causa do reflexo, né? Vocês têm que mudar de ângulo aí para conseguir ver. Porque não tem como barrar a luz aqui. Então, as crianças são educadas à sombra de uma árvore. Ali é uma frota de uma árvore e as crianças estão sentadas no chão na sombra e uma lousa e o professor está escrevendo. Próximo. Nesse país, Moçambique, é um país muito recente, foi dominado por Portugal até 1975, então é um país muito pobre, muito novo, não tem infraestrutura ainda direito, muita desnutrição, muito analfabetismo e tem uma grande mortalidade devido ao HIV/AIDS. Vocês imaginem que Moçambique tem 1 milhão de órfãos. Desse 1.600.000 devido à mortalidade pelo HIV e AIDS. Os pais morrem, eles não sabem de que doença, eles dizem, morreu de uma doença desconhecida, e as crianças ficam sozinhas, morando sozinhas, são cuidadas pelas pessoas em torno, ou por algum familiar que sobre, mas essas pessoas não têm alimento nem para suas próprias famílias, quanto mais para os órfãos. Então, quando Wagner viu esta realidade de crianças como Linda Alegria, ele voltou para o Brasil e criou um trabalho muito interessante. Ele começou a criar centros de acolhimento nas aldeias, que são semelhantes a creches, onde as crianças passam o dia inteiro, recebem alimentação, recebem higiene, educação e um trabalho cultural com a música, porque a música para o povo africano e sobretudo moçambicano é muito importante como expressão emocional. Eles falam tudo através da música. E então, hoje já são 6 anos de trabalho, 2.500 crianças atendidas em 8 centros de acolhimento. Trabalho reconhecido pelo governo de Moçambique como o trabalho mais significativo nas aldeias. Recebeu um prêmio da Unesco ano passado, o órgão da ONU, pelo trabalho, pela iniciativa estrangeira em Moçambique. E o trabalho é muito simples. Aqui no Brasil, as crianças são apadrinhadas. Vocês imaginem que com R$50 mensais, nós mantemos uma criança um mês inteiro no projeto. Então, aqui no Brasil, as crianças são apadrinhadas e
esse dinheiro é transferido para a África. Lá, os trabalhadores locais estão empregados, não tem nenhum brasileiro trabalhando lá. São todas pessoas locais que são treinadas e capacitadas para este trabalho, e apenas a orientação vem aqui do Brasil. O dinheiro é passado para lá com regularidade, com muita transparência. E esse é um trabalho muito, muito bonito, verdadeiramente transformador de vidas. Eu tive contato com ele há 1 ano e meio e tomei como dever divulgar e participar. Então, nós da Associação Médica Espírita de Minas Gerais e outras, nós tomamos como nosso trabalho oferecer assistência médica. Então, nós vamos em caravana de 6 em 6 meses à África para trabalhar no voluntariado do atendimento médico às crianças. Já fomos em 2 caravanas, estamos indo novamente agora, dia 11 de janeiro, para o trabalho de assistência. A ONG vai em 4 caravanas anuais de voluntariado e de trabalho, em que os voluntários pagam tudo do próprio bolso, vão para servir para uma viagem de oferta de amparo, embora recebam muito mais, porque o povo moçambicano é tão encantador que a gente volta tendo recebido infinitamente mais do que levou. Eles são gratos, eles são leves, eles são humildes, o povo da aldeia principalmente, e recebem com muita gratidão e aproveitam cada recurso que é colocado lá. Então nós podemos ver que esse trabalho, ele não ajuda, esse trabalho verdadeiramente transforma 180 graus a vida de uma criança. Tira ela do abandono, do anonimato, da exclusão, para uma completa integração social, um cuidado e um carinho muito grande, porque ela ganha uma grande família, uma família do amor sem fronteiras, que passa a cuidar dela junto de todos os locais. Então esse trabalho é muito bonito. E nós estamos divulgando para dar a oportunidade a vocês, aqueles que desejarem, de permitir que mais crianças entrem para este projeto. Porque a partir de um momento que um padrinho novo entra para colaborar com R$50 mensais, então entra também uma criança nova. E tem milhares de crianças na fila de espera aguardando a oportunidade. O trabalho é muito simples. Basta, para se cadastrar, basta me procurar, eu vou estar ali ao lado, junto dos meus livros, e basta preencher esta ficha, destacar e me entregar. A doação é feita direto nas contas da fraternidade, que tem conta no Banco do Brasil, no Banco Itaú, no Banco Bradesco, e você pode fazer transferência direta, ou se você preferir, você pode pedir um boleto bancário que chega para você por e-mail, você imprime e paga, ou você pode pagar pelo cartão de crédito no site, pelo PayPal ou pelo PagSeguro, que são métodos de pagamento pelo cartão, ou pode até aproveitar a maquininha de crédito, cartão de crédito que tem aí, e fazer seu pagamento da sua mensalidade, caso queira, que pode ser do mês ou do ano inteiro, ou pode fazer uma doação avulsa, caso o seu coração peça assim. O fato é que tem muitas maneiras de ajudar. Inclusive, ali na banca de livros da Associação Médico Espírita do Sergipe, vocês vão encontrar os nossos livros, da editora da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Inclusive, o livro tema desta palestra que eu acabei de dar para vocês, Alto Amor e Outras Potências da Alma, que contém o conteúdo da palestra de hoje e também o DVD da palestra de hoje, que já está lá gravado, bem como vários outros DVDs. Um dos livrinhos infantis que ali está, que chama-se Você Sabe o que é Natal?, que é um livrinho muito sensível para apresentar o Natal para as crianças, ele tem a renda dele integralmente doada para a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, comprando esse livrinho, você também está colaborando com este projeto, ok? Então, fica aí esta nossa dica, esta oportunidade para que a família espírita, que já tanto faz pela sociedade, possa, quem quiser, também ter a oportunidade de fazer algo mais. Lembrando do compromisso que nós temos com a África. As pessoas às vezes perguntam, por que a África e não o Brasil? Porque as crianças brasileiras, alguém está olhando por elas de alguma maneira. As crianças africanas não tem ninguém, absolutamente ninguém olhando por elas lá no interior das aldeias. Elas estão verdadeiramente abandonadas. E o povo africano é o povo excluído, é o povo esquecido. E nós temos uma dívida kármica com este povo, uma dívida de gratidão. Lá onde a vida nasceu, lá de onde veio a vida para o nosso país, nós temos uma dívida muito grande. E, como sabemos, nós escolhemos pagar com amor e não com a dor. Então, amparemos e demos a eles a dignidade que eles têm, que é a mesma nossa, com a oportunidade do auxílio. Eu vou estar ali e quem desejar, basta pegar a ficha, preencher, destacar e me entregar. Também acessem o site e conheçam
fraternidadesemfronteiras.org.br. Nesse site, vocês podem conhecer o trabalho e ver os vídeos. Eu agradeço muitíssimo à organização local pela oportunidade, a autorização para que divulgasse para vocês este trabalho. Para encerrar, eu vou passar um vídeo de 2 minutos mostrando o trabalho em funcionamento nas aldeias. O outro vídeo, por favor. Então essa é a aldeia de Muzumuia, onde tudo começou. Aí as crianças no momento de lazer, que elas também têm ao longo do dia. A fila para o almoço. O arroz, que é o carboidrato. O frango, que é a proteína. Recebem salada, feijão também. E não deixam absolutamente nada no prato. Se o colega do lado deixar, eles comem. E não pedem nada. Eu já fui lá 2 vezes, passei uma semana, 10 dias de cada vez. E nenhuma criança e nenhum adulto me pediu, e nem a ninguém da equipe, absolutamente nada. Eles não têm exigências, eles são só gratos. Essa é uma música de gratidão à caravana que foi visitá-los. Trabalho educacional. É respeitada a religião local. E a tradição lá é a tradição cristã misturada com as crenças africanas locais. Irmãos da fraternidade sem fronteira. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos por essa belíssima palestra. Foi a primeira palestra do Dr. Andrei, aqui no 5º Campo do Brito Espírita, e nós temos uma notícia ótima. Ele vai retornar à tarde para mais uma palestra. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.